bem-vindos ao Neutralizado Politicamente. Aqui você encontra as principais notícias do Brasil e do mundo todos os dias. E antes de tudo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e fique por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Assim, outra coisa, deixa aí o seu like, o like ajuda muito o canal a crescer e chegar em mais pessoas. Compartilhe e comente no vídeo também. Agora, sem mais enrolação, vamos aí para as notícias do dia. Vamos lá, gente, para a primeira notícia de hoje, e essa é fantástica, não poderia deixar passar de jeito nenhum. Não posso deixar de falar para vocês essa notícia. PL de Bolsonaro trai Moro e faz investida na Justiça Eleitoral para caçar mandato de senador eleito. Rapaz, é isso que vocês estão ouvindo, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. O PL de Bolsonaro traiu Moro, e estão aí na Justiça Eleitoral correndo atrás para poder caçar o mandato de Moro. E Moro, na eleição, deu total apoio a Jair Messias Bolsonaro. Acompanhou o Jair Messias Bolsonaro no debate contra Lula, e chegou nas redes sociais dele lá, falou horrores do PT, de Lula, que era corrupto, que era isso, que era aquilo, que não podia deixar o Brasil voltar para aquela corrupção, e declarou seu voto aí, seu apoio a Bolsonaro. E agora o partido de Bolsonaro está tentando caçar o mandato de Moro. Rapaz, como é que é a política do Brasil, hein, gente? A política brasileira é um negócio sério, rapaz. A gente fica assim imaginando, pensando, o que é que vai acontecer no outro dia na política, porque a política brasileira é quase um roteiro de um filme. Você fica assim, imaginando o que é que vai acontecer amanhã, como será que vai ser. É igual quando você está assistindo um seriado da Netflix, Só que a Netflix você assiste todo, Mas quando você vai assistir um seriado desse na Netflix em outro lugar, aí a emissora bota um capítulo só naquele dia, aí o outro capítulo é na próxima semana, Aí você fica ali daquela agonia toda, querendo saber o que é que vai acontecer no próximo capítulo. A política brasileira é exatamente igual, Estavam lá poucos dias atrás, um apoiando o outro, tocando filuezinha, Todo mundo bonitinho, todo mundo amiguinho. E na verdade, rapaz, já estavam mordendo e assoprando, Na verdade, o partido de Bolsonaro já estava mordendo e assoprando aí, E aí agora o sopro chegou, Chegou lá na Justiça Eleitoral, Estão alegando aí que os gastos que Moro colocou lá na prestação de conta dele não estão legais não, estão irregulares. Questão de doações, isso e aquilo. E nisso tudo, vamos ver o que é que vai acontecer, Se Sérgio Moro vai perder o mandato ou não vai. Mas é bom que isso aconteça, que é para poder as pessoas entenderem como é que a política brasileira é, viu? Na política brasileira não tem menino e não tem criança, só tem rato e ave de rapina. Ou seja, os animais que são sagazes. Só tem gente com sagacidade na política. Não tem nenhuma criança, não tem nenhum menino que entra na política do Brasil igual uma criança, igual um menino. Acontece o que está acontecendo com o Moro aí. Vai tomar uma bela de uma rasteira se ele não se cuidar. Mas fica aí a dica. Neutralizado politicamente. Aqui a notícia não para. Alexandre de Moraes afasta prefeito de Itapurá, no Mato Grosso, que convocou caminhões a Brasília. Isso mesmo que você está ouvindo. Alexandre de Moraes afastou o prefeito de lá de Itapurá. E outra, tem mais coisa. Não foi só o prefeito não que ele afastou não, viu? Ele pegou e mandou prender também um empresário que estava incitando atos antidemocráticos, igualzinho a esse prefeito aí, O pessoal estava fazendo o que queria, do jeito que queria, pensando que não ia dar em nada. Era caminhão que não trava a estrada, teve até meme aí com a questão dos bloqueios aí, um meme do caminhão lá, camarada pendurado no caminhão lá, que virou a febre da internet, teve tudo isso. E acharam que não ia dar em nada, que não ia ter nada, que ia ficar por isso mesmo. Acharam que eles estavam amedrontando o judiciário, acharam que eles estavam amedrontando Alexandre de Moraes.
né? O pessoal achou que Alexandre de Moraes tinha se acovardado e aí tomaram conta depois da eleição e começaram a fazer protesto. E aí, ó, o rapazinho ficou quietinho. Ó a cacetada aí. Você acha que é só esses dois que vai ser preso? Esse prefeito que vai ser afastado? É só esse empresário que vai ser preso? Pode garantir, pode assistir aos capítulos depois aí, que vocês vão perceber que mais gente vai preso, viu? Essa história de atentado democrático à democracia, atentado à democracia, atentado ao judiciário, isso é crime grave. As pessoas estão enganadas achando que podem hoje chegar, convocar ato antidemocrático, querer derrubar a Constituição, voltar às 5 pro país e ficar por isso mesmo. Não vai ficar não, viu? Enquanto a gente tiver o ministro Carequinha lá, a justiça no Brasil vai ser feita, viu? É assim que muitas pessoas têm que começar a enxergar o nosso país. Aqui tem que ter justiça, porque se a gente achar que o Brasil não tem justiça, é melhor que se dissolva todas as instituições do Estado e que a gente entre logo numa completa anarquia. Então, realmente, Alexandre de Moraes está de parabéns por tomar essa atitude, e não é só com esses dois. Eu espero que ele mande prender o restante, e não foi só esses dois aí que fizeram isso. Tem pelo país afora, tem atos antidemocráticos aí incitados por uma pessoa, ou duas ou três, né, contra uma eleição que foi ganha de forma legítima. E isso não pode acontecer num país que se diz república e ainda por cima república democrática. Neutralizado politicamente. Aqui a notícia não para. Presidente do Peru é destituído e preso. Veja bem a situação do Peru. O presidente do Peru chegou hoje lá, né, em seu pronunciamento, destituiu o parlamento do Peru, destituiu o que queriam que Bolsonaro fizesse aqui no Brasil, destituiu o parlamento, né? Lá no Peru, o cidadão achou que poderia fazer isso, né? E aí foi lá, o pronunciamento, destituiu o parlamento e achou que ele, decretando o estado de emergência, ele ia instaurar o quê? Uma ditadura no país. Caiu do cavalo, totalmente. O parlamento foi lá, anulou o decreto dele de imediato, e ainda prendeu ele. Ele está preso. Sabe o que é isso? Sabe por que isso? Porque ele queria instaurar uma ditadura no país, queria que os militares tomassem conta do país. E o país hoje, o Peru hoje não aceita mais isso, né? O Peru hoje é igual ao Brasil, a gente não aceita mais ditadura. A gente não quer mais saber de ditadura no Brasil. Os militares têm o papel dele de defensor da pátria. E mais nada, militar no Brasil é defensor da pátria. É para evitar que invadam o nosso país, que venham roubar o nosso país, que venham tentar tirar o nosso país da gente. Agora, tomar conta do Estado, dirigir o país, não, a gente não quer militar para isso aqui não, a gente não quer não. O apoio nosso, nós brasileiros, verdadeiros brasileiros, que não somos usurpadores, né? Que não queremos dizer que somos patriota sem ser, o nosso papel como brasileiro, como patriota, é apoiar as Forças Armadas até a última instância, até o último momento, até o último brasileiro, se for preciso. Apoiar as Forças Armadas na defesa do nosso país. Isso aí é o papel do brasileiro. Esse é o nosso papel. Se tentarem invadir o Brasil hoje, eu sou brasileiro, sou o primeiro a me apresentar no quartel para pegar a baioneta, o que for preciso, para defender o meu país contra o estrangeiro, contra quem vem aqui invadir, para quem vem aqui roubar, para quem vem aqui tirar o que é nosso. Agora, apoiar Forças Armadas no poder de novo, como a história já mostrou, não, nem as próprias Forças Armadas querem isso. É isso que o pessoal, os bolsonaristas, não estão entendendo. As Forças Armadas no Brasil não querem isso mais não. Eles não querem dirigir o Brasil mais não. Eles querem fazer o papel deles, que é de protetor.
As Forças Armadas no Brasil, elas são a nossa proteção, certo? É o nosso escudo, é a nossa espada contra os agressores estrangeiros. Eles não estão aqui para administrar o Brasil. O Brasil precisa ser administrado por políticos, representantes do povo, certo? E aí a gente vê isso, um exemplo desse bem claro, aqui do lado do Brasil, do ladinho. O presidente achou que poderia dar um golpe, que é isso que ele tentou fazer. Ele tentou dar um golpe, instaurar uma ditadura no país e ele caiu do cavalo. Bem feito, tá atrás das grades hoje. É bem feito, é pouco. Que fica o exemplo para os demais que pensam que podem passar por cima da democracia, que podem passar por cima do povo, né? Por cima da vontade do povo, né? E a sua vontade sem império. Que fique aí esse exemplo. Eu gostei muito disso. O Brasil precisava ouvir essa notícia, porque aqui no Brasil tem muita gente que está querendo que isso aconteça, mas não vai acontecer não, viu? Não vai não. Nós vamos manter o país da maneira que ele é, democrático, republicano, né? E o povo é que vai escolher os seus governantes, não é o presidente da República que vai dar golpe militar, né? E botar os militares para tomar conta do país para instaurar a ditadura aqui não. É isso que a gente quer não. A gente não quer isso, viu? A gente não quer isso. A gente quer república, a gente quer democracia como o Brasil é hoje. Esse é que é o país bom. E vamos lá. Neutralizado politicamente. Aqui a notícia não para. Essa notícia aqui é uma das notícias que eu tenho mais prazer em passar para vocês aqui no Politicamente Neutralizado. Essa aqui é fantástica. Zelensky é eleito pessoa do ano pela revista Time. Zelensky tem sido o exemplo maior que nós podemos ter hoje no mundo de pessoa que realmente é um patriota verdadeiro. Esse sim é um patriota verdadeiro. Não que a gente viu aqui no Brasil, essa farsa que aconteceu aqui no Brasil de patriotismo, onde alguns foram beneficiados, outros foram largados aí à toa de qualquer jeito, ficaram aí na miséria, né, porque o país voltou ao mapa da fome. Essa é a grande realidade do Brasil hoje, que muitos não gostam que se fale, mas a verdade tem que ser dita. Zelensky é o verdadeiro patriota. Ele está defendendo o país dele contra o invasor. Zelensky está defendendo o país dele contra outro país que quer dominar o seu povo, que quer subjugar o seu povo. Ser patriota é isso. É não permitir que outro país venha e tome aquilo que é da gente. Que outro país venha aqui nos roubar, tirar o que é nosso, nos deixar mais pobres, mais miseráveis do que a maioria dos brasileiros já são. Isso aí é ser patriota. Você pegar e brigar dentro do seu próprio país, com o seu próprio povo, para instaurar uma ditadura porque você quer ter um posto, de oprimir aquele que já está lá oprimido, isso não é ser patriota, isso é ser um covarde. Patriota é esse homem aí. Esse homem é um patriota, que está o país dele pequeno, um micro país praticamente, comparado com o país que ele está lutando, que ele está ali brigando, está ali, junto com as tropas, no fronte de batalha, defendendo o país dele de uma potência mundial. Esse cara é um herói. Não os que ficam aqui dizendo que são heróis. Não como uns e outros que andavam dizendo aqui que o presidente era um herói. Esse nunca foi herói. Esse aqui é um herói. Esse é um herói verdadeiro. Esse aqui merece ser seguido exemplo, né? Esse aqui eu faço questão de dizer, né? De forma neutra mesmo. Herói no mundo hoje, esse rapaz aqui, esse cidadão aqui, esse pai de família. Esse aqui é um herói. Ele poderia muito bem ter baixado a guarda e ter entregado o país dele para a Rússia. Mas ele está aqui lutando, dia após dia, está se humilhando, pedindo ajuda, mas está lá brigando para que o seu povo tenha a sua soberania mantida. Isso sim é ser patriota, né? Quem não sabe o que significa patriotismo, que é amar a pátria acima de tudo, não amar, não idolatrar um indivíduo, porque existe uma diferença entre patriotismo e idolatria. Veja o exemplo de Zelensky. Esse é patriota. Esse não está idolatrando ninguém não. Ele simplesmente está lutando pela liberdade do seu povo. Isso aí é patriotismo. Os brasileiros precisam saber o que é isso. Viu? Os brasileiros precisam saber o que significa a palavra patriota. É aquele que defende a pátria, que ama a pátria. E a pátria, ela não é um movimento específico. A pátria não é um candidato específico.
A pátria se chama Brasil. Neutralizado politicamente. Aqui a notícia não para. E essa notícia aqui é uma notícia até um pouco inusitada de falar, né? Mas tem que falar, né? O clássico Rolls Royce, né? Que é utilizado aí na posse do presidente da República, né? Desde a década de 50, esse carro icônico, maravilhoso. Eu particularmente ainda não pude ter a honra de ver esse carro pessoalmente, ainda quero ver esse carro pessoalmente, sou apaixonado por carro, amo muito carro, desde pequeno que eu sou louco por carro, meu sonho era ser piloto de Fórmula 1, mas esse carro para mim é maravilhoso, né? Um dia eu ainda vou em Brasília para ver esse carro aí, né? Eu fico triste de ver uma notícia dessa, a futura primeira-dama informa que talvez o Rolls Royce, que é utilizado para a posse, não vai poder ser utilizado no dia, na posse de Lula, porque o carro foi danificado, né? Aí a gente percebe o trato que se tem com o patrimônio público. Um carro desse icônico, histórico, isso é um patrimônio do país, isso é um patrimônio da nação. Cuidado com esse carro tinha que ser, sabe, o cuidado que você tem com o seu carro, com esse você tinha que ter o triplo ou quádruplo. Esse carro é para andar no colo praticamente, né? Porque representam uma parte da história do país. Tem que ter um cuidado com esse patrimônio, né? Aí dizer que o banco do carro está danificado, né? É complicado. Isso é um desleixo, é uma falta de respeito com o patrimônio, né? Um ícone da democracia do Brasil, porque desde 50 para cá que esse carro é utilizado na posse do presidente, chegar agora em 2022 para 2023, o carro não pode ser utilizado porque danificaram o banco, né? Isso aí é uma falta de respeito, inclusive, com o próprio brasileiro, que está acostumado a ver o presidente desfilando dentro desse carro, né? Fica aí aqui o meu repúdio como cidadão brasileiro em saber que o grupo que está aí, né, não teve o cuidado devido com o patrimônio da nação, né? É vergonhoso uma coisa dessa, mas infelizmente chegou até esse ponto. E é esse povo que diz que é patriota, que é aquele que defende a pátria. Mas é isso mesmo, fica aí. Neutralizado politicamente. Aqui a notícia não para. E a próxima notícia aqui, gente, é uma notícia, né, que já vem batendo aí há muitos dias, né? Vem muitos dias sendo batida aí essa notícia o tempo inteiro, que é a questão da PEC, né? A PEC foi aprovada na CCJ por dois, né? Vai agora para o Congresso para passar por 2 turnos de votação em cada casa, né? E o problema da PEC é que hoje o STF está votando ainda, se não me engano, eu li aqui agora, ainda não tinha atualização nenhuma, estava votando a constitucionalidade do orçamento secreto, né? E aí o que acontece? Hoje o Congresso mandou avisar a equipe de Lula que se o STF derrubar o orçamento secreto, né, pode implodir a PEC da transição. Ou seja, né, mais uma vez, quem vai pagar o pato é quem? É o povo. O povo carente, o povo que está precisando dos R$600, o povo que está comendo osso, o povo que está comendo pé de galinha, o povo que está comendo pé de galinha, o povo que não está nem comendo isso, mas é quem vai pagar o pato. Porque a história da PEC já vem se arrastando há um bom tempo, né? E precisa de uma definição, precisa de uma solução para resolver o problema. Só que aí o que é que o Congresso faz? Se mexer com o orçamento secreto, a gente também dificulta a capa PEC. É aquele famoso jogo de empurra e jogo de favorecimento que é vergonhoso na política brasileira. Isso é vergonhoso. O brasileiro não aguenta mais essa vergonha, né? De toda vez que vai se fazer alguma coisa, de alguma lei, algo que é essencial para as classes mais pobres, mais humildes do país, né? Alguém querer lucrar em cima disso. Isso é vergonhoso. O Brasil não suporta mais isso. O brasileiro não aguenta mais isso. Esse tipo de político devia ser, infelizmente, extinto no país. Felizmente, na verdade, não é infelizmente não. Devia ser extinto do país,
Porque esse político é um parasita do Estado. Né? Como é que você manda avisar a equipe do presidente que vai assumir em 2023 que pode ter um pepino lá na frente com a PEC porque derrubou o orçamento secreto, que é algo que realmente é absurdo, é o maior escândalo que eu já vi na minha vida de corrupção, tirando do PT lá atrás. Vamos esquecer o PT, o que foi feito lá atrás foi feito lá atrás. Nós estamos falando agora, no momento presente que nós estamos vivendo. Né? É um escândalo absurdo. E os congressistas, ao invés de aceitar que estão errados, não, eles querem prolongar a coisa, quer modificar a coisa, quer fazer de tudo para manter isso ativo, sabendo que isso fere inclusive ao próprio brasileiro, porque o brasileiro não vê esse dinheiro, só Deus sabe para onde esse dinheiro vai, e quando dá um pepino lá, poca uma bomba lá que o Fantástico vai lá e denuncia, e diz assim, descobrimos aqui que o dinheiro do orçamento secreto que veio da emenda tal, chegou aqui no município, que nem eu falei no vídeo anterior, né? Foi usado para arrancar dente, arrancou dente da população toda 4 ou 5 vezes para justificar o dinheiro. Pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais isso. Tem milhares e milhares de brasileiros passando fome no país. A gente tem que começar a pensar dessa forma. Porque do mesmo jeito que dá meio-dia na minha mesa, dá meio-dia na mesa dos demais. A gente tem que começar a parar de ser egoísta como político, eu tô falando isso para os políticos brasileiros. Parar de ser egoísta e começar a pensar que o meu outro irmão, aquele brasileiro que está ali junto comigo, precisa também se alimentar. Ele também precisa ter o que comer em casa. A gente tem que começar a pensar dessa forma. Enquanto a gente pensar de forma egoísta, é meu, é pra mim, o país vai ser isso que nós estamos vendo aí hoje. E é daí para pior. Vamos lá. Neutralizado politicamente. Aqui a notícia não para. E a última notícia de hoje, que não poderia faltar, não poderia deixar de falar de jeito nenhum, é a questão dos bloqueios aí que o governo federal tem feito, né? E tem prejudicado aí as instituições públicas, e não é pouco, né? O prejuízo é muito grande, né? E a questão que se levanta a respeito disso é uma só, né? Por que está faltando dinheiro? Né? Nós sabíamos aí que o governo atual, né, ele veio com a promessa de que estaria trazendo um guru da economia, ou seja, uma pessoa que poderia fazer até milagre, né? Mas, no entanto, não é isso que nós estamos vendo aí. O que nós estamos vendo aí é que o país, pelo que dá para a gente perceber, está passando por um descontrole, né, orçamentário, né, que justamente aconteceu no final, né, do mandato agora do presidente Jair Messias Bolsonaro, na passagem dele para o presidente Lula. Um descontrole orçamentário. Porque não é possível que simplesmente, de repente, sem mais nem menos, a gente vê aí que o governo não tem mais dinheiro para nada. Para nada. Tudo que você pensar hoje aí, o governo não tem dinheiro. E aí a gente se pergunta, como é que fica a situação do próximo presidente que vai pegar o país nessa situação, que o país não tem dinheiro nenhum para cobrir nada, para fazer nada? E aí, como é que fica essa situação? É complicado, né? Mas o que está acontecendo hoje aqui no Brasil, né? O que eu percebo é que aquela política de prefeitura, que toda vez que um prefeito que muda de prefeito, eles tocam fogo em tudo lá nos arquivos, somem com os computadores, com HD, com tudo, né? Está dando para perceber que da mesma forma está acontecendo lá em Brasília. Pela primeira vez eu vejo essa situação no Brasil, né? Mas parece que é. Então tá tocando fogo em tudo, tá acabando com tudo, tá entregando o Estado como se tivesse do zero, sem nada, sem dados, sem nada. Parece que é isso, né? Porque de repente o dinheiro some e a gente não sabe para onde é que vai o dinheiro, né? É preocupante, tá? Valeu, gente, muito obrigado aí. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, vocês vão ser notificados pelo próprio YouTube. Deixa seu like aí, comente aí o que é que você achou dessas notícias aí, o que é que você achou disso tudo que eu falei aqui, certo? Vou ter prazer enorme de responder vocês aí, certo? Fique com Deus e até amanhã.